Sejam bem-vindos. Esse é o curso de Introdução ao Scratch para Jogos Educacionais. Eu sou o professor Renato Germano, sou professor da Faculdade de Matemática da Campus Castanhal, da Universidade Federal do Pará. Eu começo essa apresentação citando por que jogamos. Então, quem tenta responder essa pergunta, o papel do jogo na formação do ser humano, é o Huizinga, nesse livro Homo Ludens, o jogo como elemento da cultura. O Huizinga, tomando o jogo como um fenômeno cultural, o livro se estrutura sob uma extensa perspectiva histórica, recorrendo inclusive a estudos etimológicos e etnográficos de sociedades distantes, temporal e culturalmente. Reconhece o jogo como algo inato ao homem, e mesmo aos animais, considerando uma categoria absolutamente primária da vida, logo anterior à cultura, tendo esta evoluída do jogo. Esse é o Huizinga, ele cita: a existência do jogo é inegável. É possível negar, se quiser, quase todas as abstrações, a justiça, a beleza, o bem, Deus. É possível negar-se a seriedade, mas não o jogo. O jogo é uma atividade ou ocupação voluntária exercida dentro de certos e determinados limites de tempo e de espaço, seguindo regras livremente consentidas, mas absolutamente obrigatórias, dotado de um fim em si mesmo, acompanhado de um sentimento de tensão e de alegria e de uma consciência de ser diferente da vida cotidiana. Agora, sobre a aplicação de jogos na educação, existem vários teóricos, eu só vou citar aqui apenas alguns. Vários autores mostram a relevância dos jogos no desenvolvimento humano e a importância de se explorar os jogos como ferramenta de apoio à educação. Alguns afirmam que a relação da criança com o jogo está no mesmo nível e intensidade que o trabalho está para o adulto. Iniciando com Vygotsky, o Vygotsky justifica o uso de jogos como forma de proporcionar o enriquecimento da experiência sensorial, estimular a criatividade, desenvolver a habilidade da criança e como uma atividade de socialização por promover a interação entre jogadores. Socialização entre o jogo como uma ferramenta de socialização. Ao brincar, a criança assume papéis e aceita as regras próprias da brincadeira, executando imaginariamente tarefas para as quais ainda não está apta ou não sente como agradáveis na realidade. Outro que comenta sobre o jogo é Piaget. A ludicidade é a manifestação do desenvolvimento da inteligência, que está ligada aos estágios do desenvolvimento cognitivo. Cada etapa está relacionada a um tipo de atividade lúdica, que sucede da mesma maneira para todos os indivíduos. A importância do jogo no desenvolvimento da criança, ser humano, né? Outra teórica é Kishimoto. Ela mostra que o jogo é instrumento de grande importância para a aprendizagem no desenvolvimento infantil, pois se a criança aprende de maneira espontânea, o brinquedo passa a ter significado crucial na formação e na aprendizagem. A autora atenta para que os professores não venham ver o jogo como um mero momento de distração, pois a educação infantil oferece muito mais do que um mundo de sonhos e imaginação. É nesse momento do jogo que a criança absorve o máximo de informações. Esses são alguns teóricos de estudo. Esses aqui são as referências de Kishimoto, teorias de aprendizagem. Outro detalhe sobre os jogos educacionais. Jogos. Um jogo é algo que atrai as pessoas de todas as idades. Então, esse elemento é bastante útil para ser utilizado em jogos educacionais, porque ele naturalmente o jogo já atrai as pessoas, nem que seja pela curiosidade de conhecer o jogo. Mas essa é a ideia. Jogos digitais. Quando se falava em jogos digitais, anos atrás, lembrava logo fliperama, tinha que sair de casa, comprar uma ficha, era uma coisa muito, o acesso era muito, vamos dizer assim, difícil para as pessoas, né? Lá no começo, quando surgiram os videogames. Mas nos dias atuais as coisas já mudaram bastante. As crianças desde muito novas já têm acesso a celular, tablet, computador, que tem jogos digitais. Então isso é uma realidade, o fato de jogos digitais, essas novas gerações estão imersas nesse mundo digital, onde tem jogos. Então eu acho que o professor se adaptar a essa nova realidade é fundamental por uma questão de profissão. A profissão não pode ficar parada. O professor não pode ficar, não gosto de computador, mas
é praticamente inevitável o professor não se atualizar nessa área assim, de informática tecnológica. E aprendizagem baseada em jogos digitais. Quais são as vantagens? A primeira vantagem é que é o envolvimento do aluno devido ao fato do assunto trabalhado ser colocado no contexto de jogo. Então isso gera mais envolvimento dos alunos, o fato de ensinar um assunto com jogos digitais. É um ambiente interativo de aprendizagem, ou seja, não tem como jogar sem interagir com os elementos que estão dentro do jogo. O bonequinho que pula, então tem que interagir. Então isso também é uma vantagem de se usar jogos digitais para haver uma aprendizagem. O desafio é a ludicidade, então o fato de que as pessoas têm que tentar sempre superar o seu recorde, o seu tempo. Então esse desafio também é uma vantagem. E gera curiosidade no aluno. Você, como é que vai ser a próxima fase? Como é que eu vou superar aquele obstáculo daquele jogo? Essas são algumas das vantagens da aprendizagem baseada em jogos digitais. Esses tópicos foram tirados desse livro, do Mark Prensky. Aprendizagem baseada em jogos digitais. Esse gráfico é tirado de lá também, de que ele diz que existem duas variáveis, envolvimento e aprendizagem. Quando a aprendizagem é baixa e o envolvimento é alto, nós temos os jogos puros. É um jogo normal, então a ideia não é entreter, né? Não é aprender algo novo. Mas se eu tenho um envolvimento alto e aprendizagem alta, aí eu tenho aprendizagem baseada em jogos digitais. Então esse é o objetivo de quem constrói um jogo digital ou trabalha com jogos digitais para ensinar algum assunto. Então esse é o objetivo. Tem um grande envolvimento da turma, do aluno e tem uma aprendizagem alta. Se o envolvimento for baixo, a aprendizagem baixa, aí o autor diz que cai treinamento baseado em computador. Então é uma coisa entediante, vamos dizer assim. Para construir o curso, eu pensei uma maneira como justificar a utilização do Scratch, linguagem de programação, no ensino fundamental e no médio. Então eu fui ver o que a Base Nacional Comum Curricular comenta sobre esse assunto. No ensino fundamental, nas habilidades e competências do ensino fundamental, mais especificamente na área das ciências da natureza, ele comenta lá, planejar e realizar atividade de campo, experimentar e ambientes virtuais. Desenvolver e utilizar ferramentas, inclusive digitais, tais como simulações e aplicativos. Desenvolver soluções para o cotidiano usando diferentes ferramentas, inclusive digitais. Esses elementos aqui no ensino, dentre as habilidades e competências do aluno que finaliza o ensino fundamental, se encaixam o Scratch, a aprendizagem do Scratch, a utilização do Scratch pelos alunos no ensino fundamental. E no ensino médio? No ensino médio, dentre as habilidades e competências, existem mais específico. Vamos ver aqui. Apropriar-se de língua da cultura digital, dos novos letramentos, multiletramento, para explorar e produzir conteúdo em diversas mídias, ampliando a possibilidade de acesso à tecnologia e ao trabalho. Essa é a ideia de tecnologia, né, de usar o computador, uma linguagem de programação, ao trabalho, porque se o aluno pegar gosto pela linguagem de programação, ele pode se tornar um programador, trabalhar nessa área. Isso aí é interessante, deixar essa janela aberta, né, para ele ver que existe essa área. Usar diversas ferramentas, softwares e aplicativos, simular fenômenos, utilizar e propor implementar soluções, né, envolvendo diferentes tecnologias, né, explorando de forma efetiva o raciocínio lógico e o pensamento computacional. Então isso aqui são linhas gerais, o Scratch se encaixa nesses itens. E existe também no ensino médio os itinerários formativos, que são estratégias para a flexibilização da organização curricular do ensino médio. Dentre eles existem os itinerários integrados, mais especificamente no item 2, lá que trata da matemática e suas tecnologias. Aprofundando o conhecimento estudante para a aplicação de diferentes conceitos matemáticos em contexto social e trabalho para programação e jogos digitais. Geometria, topologia, robótica, automação, inteligência artificial, programação e jogos digitais. Já está explícito, né, que dentre
o aluno deve aprender sobre programação e jogos digitais. Se olharmos aqui, linguagens e suas tecnologias no ensino médio, competências específicas e habilidades. Na competência específica 7, está escrito aqui, mobilizar a prática de linguagem no universo digital, considerando as dimensões técnicas. As técnicas ele define como uma linguagem de programação, só que ele comenta que a pessoa tem que saber bem mais do que a linguagem, saber o desenvolvimento social, cultural que gera ou foi gerado por essas linguagens, uma visão mais, vamos dizer assim, ampla, mas existe a dimensão técnica. E aqui na matemática e suas tecnologias, na competência específica 4, ele diz aqui, compreender e utilizar com flexibilidade e precisão diferentes registros de representação matemática, tal, e computacional. Nesse código de competência na matemática, olha o que está escrito, utilizar conceitos iniciais de uma linguagem de programação na implementação de algoritmos. Então, aqui está explícito que, eu sei que é no contexto da matemática, mas o importante é que no ensino médio, de acordo com a Base Nacional Comum e Curricular, o aluno do ensino médio tem que conhecer uma linguagem de programação, não precisa saber programar, mas conhecer que existe essa ideia dos jogos digitais e saber pensar no algoritmo. Então, isso justifica a utilização do Scratch, ensino fundamental e médio. No ensino de programação, quais são as vantagens? O que desenvolve? É conhecido de que quando se aprende programação, o aluno desenvolve raciocínio lógico, abstração e análise de problemas, que são fundamentais para resolver um problema baseado numa linguagem de programação, que existem várias, Java, C, Python, qual aprender? Muitas vezes, nesse primeiro contato do aluno, aprender uma linguagem de programação tipo Python, que aparece uma tela preta, um monte de código para digitar, às vezes isso pode até assustar o aluno. Então, foi aí que surgiu a ideia de utilizar o Scratch. O Scratch é uma linguagem visual, não precisa decorar código de linguagem de programação, é só via blocos. Aqui eu arrasto os blocos, encaixo como se fosse um brinquedo de encaixar, um quebra-cabeça, e daí a programação funciona. Tipo, aqui é a tela de programação, e dá para fazer muita coisa no Scratch. E porque também outra motivação de se usar o Scratch está aqui, por exemplo, no Arduino, que é uma placa que é bastante usada para fazer desenvolver robótica no ensino fundamental e médio, e no superior também. Ela existe uma extensão entre o Scratch e o Arduino, para o Windows somente, que pode-se programar o Arduino via bloco. Arrasta o bloquinho aqui e fala acender um LED, apagar um LED. Então essa é uma motivação a mais. Outra é que existe o app Inventor e outros derivados também na internet, mas esse aqui é free e é feito pelo MIT, mesmo quem criou o Scratch. Aqui o que é uma programação para celulares e tablets Android. Então eu posso, aqui é a telinha do celular, programar via blocos, arrasto os blocos, vou encaixando aqui, usar o GPS, mandar mensagem SMS. Então eu posso programar, fazer aplicativos para Android usando o mesmo princípio de blocos e programação visual e blocos do Scratch. Então essa é uma outra motivação. E o que é o Scratch? É uma linguagem de programação criada pelo Media Lab do MIT, criado no MIT em 2007, com o objetivo de ensinar programação para o ensino fundamental, os alunos do ensino fundamental. Está disponível gratuitamente em um ambiente virtual de fácil acesso. Então não precisa baixar nada nem instalar. Hoje a plataforma atual, a 3.0, é toda online. Você entra com uma conta, faz uma conta gratuita, programa e já fica tudo salvo lá. Pode-se baixar o programa para o computador e guardar, mas o ambiente é todo virtual. Utiliza uma interface gráfica, como eu comentei, e funciona como blocos. Vai se encaixando os blocos, cada bloco é uma função do programa. Você pode programar seus próprios jogos, animações, histórias interativas e compartilhar com outras pessoas na comunidade online. Motivos para usar o Scratch em sala de aula. Incentiva a desenvolver uma linha de pensamento e raciocinar sistematicamente. Então, não tem como tu resolver um problema computacional se tu não pensar num algoritmo. Desenvolver uma linha de pensamento
que possa resolver um certo tipo de problema. Não exige conhecimento de código, atrai a atenção dos jovens que já estão totalmente familiarizados com a tecnologia e permite que eles continuem o aprendizado também fora da sala de aula. Resultados rápidos e sensorialmente estimulantes. Isso aqui é interessante porque tem linguagem de programação que tem que escrever o código, compilar para depois executar. Outras às vezes nem precisa compilar, mas tem que executar, como o Python. Aqui não, bota o código, bota o bloco, clica nele e já executa. Já mostra na tela o que vai acontecer. Muito interessante isso aí. Olha, usuários ativos mensais. Aqui é de 2012, 2008, 2013, vamos analisar sempre de 2013 até 2020. Olha o crescimento dos usuários ativos lá no site da plataforma do Scratch. Tá? Cada vez vai crescendo mais, está em forte crescimento. Aqui compartilhamento de projetos mensais, ó, de 2013 para cá, olha, só cresce, só cresce. Aqui está na ordem, vamos pegar só os azuis que são novos projetos. 1.400.000. A utilização no mundo. Olha aqui é bastante, aqui é pouco utilizado aqui na África, mas olha, o resto do mundo utiliza muito o Scratch. Agora, qual é a faixa etária? Olha, a faixa etária dos novos Scratch, das pessoas que se cadastram lá, a grande maioria está entre 12 e 13 anos, que era o objetivo principal do Scratch mesmo, ensinar programação nessa faixa de 12 a 16 anos, mas tem gente de todas as idades, aqui são 5 milhões. Aqui, olha, vai até gente de mais de 70 anos utilizando, lembra que está na faixa aqui 500 mil, então esse número, apesar de estar pequenininho, mas é um número considerável. Bastante utilizado. Porque eu quis colocar isso? Para dizer que o Scratch não é uma linguagem que está morrendo, que está ficando em desuso. Não, cada vez mais, olha, os últimos anos estão utilizando cada vez mais o Scratch no mundo. Então isso é um incentivo também para se aprender. É uma linguagem que está em crescimento acentuado aqui pelos dados estatísticos. Então, muito bom de ser, mais uma motivação de se aprender. Aqui, como é minha área de física, eu coloquei rapidamente aqui só para mostrar que muitos trabalhos de TCC, mestrado e doutorado no mundo de Scratch em física, mas olha aqui, aqui é o mestrado profissional, ensino de física, aqui esse é no Rio de Janeiro, esse aqui é em São Paulo, Brasília, Pará, todos utilizando o Scratch para ensinar algum assunto de física. Então é bom que está sendo utilizado, mas tem um porém. Essa frase aqui, essas duas frases eu tirei desse artigo do Nelson Studas, Simulação Games e Gamificação no Ensino de Física. Olha o que ele comenta. A experiência no ensino fundamental de crianças produzindo seus próprios games utilizando o Scratch. A produção atual em física é incipiente, limitada a animações e simulações muito simples. Minha esperança é que o atual esforço para que as crianças aprendam a programar nos primeiros anos de escolarização resulte no domínio de linguagem de computação por jovens no ensino médio. Então, é fato de que jogos para o ensino de física ainda é pouco. Se pegar, por exemplo, jogos para o ensino de biologia, química e até matemática, se acha bastante. Mas jogos não necessariamente jogos digitais, jogos de tabuleiro, que seja de cartas, para física ainda tem muito pouco, e jogos eletrônicos menos ainda. Então, isso é que se percebe, por isso que aí, só comentando que aí surgiu a ideia de aprender o Scratch para ensinar para os alunos da licenciatura em Física, para motivar eles a desenvolver essa área de jogos no ensino de Física. Aqui eu coloquei uns resultados do mestrado profissional em matemática, o Profmat, que também, ó, 19, estão usando muito o Scratch lá para ensinar matemática, aqui no Pará, no Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro. Então, estão trabalhando também com o Scratch para o ensino de matemática e outras áreas. Eu confesso que não pesquisei as outras áreas, porque eu sou mais dessa área de física e matemática. Aqui é uma imagem da plataforma, uma imagem geral de que aqui é o palco onde se programa esse gatinho para ele pular, girar, fazer o que for aqui. Aqui são os atores, que no caso só tem um gato. E os blocos, aqui se arrasta esses blocos e nesse espaço aqui, onde se faz a programação em si. Aqui eu posso botar gato ande para frente, gire para a esquerda,
tudo arrastando os blocos e encaixando aqui. Nós vamos ver no desenvolvimento do jogo. E no próximo slide vai aparecer um vídeo de divulgação do Scratch que eu baixei do próprio site do Scratch da MIT. Vamos ver esse vídeo aí. E obrigado pela atenção. Esses são os 2 livros que eu vou me basear. Tudo que eu falar estão neles. Porém, o que eu vou falar não cobre nem 20% dos 2 livros. Ou seja, tem muito mais coisa para se aprender. Esse é aprender a programar com Scratch. Ele já existe em português. Está esgotado, não dá para comprar mais. Mas tem a versão em português dele sim. Esse ainda não tem. Então é isso.